paz do Messias chamado Cristo, Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa oportunidade agora que eu estou aqui, eu quero falar para vocês que o Evangelho, ele está sendo perseguido por muitos, porque rejeitam a palavra de Deus, querem mudar os conteúdos da Bíblia Sagrada. Tudo isso que está acontecendo, ele disse, o Messias disse que ele veio para o seu povo, mas eles não quiseram, rejeitaram. Mas se outro viesse no seu próprio nome, eles o receberiam. Mas Jesus Cristo, ele não veio pela sua própria vontade. Ele veio pela vontade de Deus, do Pai, que está no céu. Meus irmãos, vocês lembram muito bem, porque já leram a Bíblia e conhecem, que quem disse essas palavras, Lama Sabachthani, lá na cruz do Calvário, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. E na Bíblia Sagrada tem vários nomes, e que está escrito que Isaías, ele profetizou a vinda do Emanuel, que traduzido é Deus conosco aqui na terra. E em Mateus, do capítulo 1 ao versículo 17, em diante, ele fala que o nascimento do Messias, e também em Lucas, capítulo 10, não, deixa eu dar uma olhada direitinho para que vocês vejam, que eu acho que não é Lucas não é Lucas, mas não é capítulo 10, eu acho. Dá uma olhada direitinho e examinar a Bíblia Sagrada para que vocês vejam que eu estou com a Bíblia na mão. Que não é como as pessoas estão falando, muitas heresias. Estão falando muitas hipocrisias. Vamos lá. Em Lucas, ele fala o nascimento do Messias. Vocês vão ver.
Peguem sua Bíblia também aí, para que vocês também acompanhem, venham acompanhar. Que o que estão dizendo é Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 11. Ele diz que, mas o anjo disse: não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo, para todo o povo. E o versículo 11 está escrito que ele fala: hoje mesmo na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Essas passagens bíblicas, ela fala que hoje mesmo, o anjo diz que hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Messias, o Salvador de todo. De todo. Aquele que nele crê, aquele que não crê, já está condenado, como está no livro de Marcos, capítulo 16, o versículo 16. Ele fala depois de morrido e o Pai de ressuscitado ele disse para os seus discípulos, os 11, agora vocês vão pelo mundo inteiro e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Todo aquele que crê em mim e forem batizados serão salvos. Aquele que não crê está condenado. Olhe, ouçam só. Também no livro de Marcos, aqui, de Marcos não, de Mateus, como eu acabei de falar para vocês, o capítulo 1, vocês vão ver aqui que fala da genealogia de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo. Também vocês encontram também no livro de Lucas. Também Lucas também fala. Também. E como eu falei para vocês, ele diz que, como eu disse para vocês, que era Mateus capítulo 1, e o versículo é o 23, que diz assim: quem profetizou essa passagem foi Isaías, o profeta Isaías, que disse: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco aqui na terra. E muitos não quiseram acreditar, crer, não quiseram aceitar. E também no livro de João, o capítulo 8, vamos ver aqui se é o capítulo 8 ou é o capítulo 2. Não, se é o capítulo 4, vamos ver aqui. Em João, capítulo é João capítulo 4 mesmo.
Vamos ver. É João capítulo 4. Que Jesus, quando ele vai com os seus discípulos e passa cansado e se assenta naquele poço qual Jacó ele construiu e deu para o seu filho José. E ele se assentou ali para descansar. Estava cansado da viagem com os seus discípulos. Os seus discípulos tinham ido comprar comida para se alimentar na cidade. Jesus se assentou-se ali para se encontrar com aquela mulher samaritana, porque ele sabia de tudo e sabe de tudo. Então ele fala para aquela mulher samaritana. Capítulo 4, repito, capítulo 4 de João, no versículo 25. Ele fala para a mulher. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. Fica bem claro que Jesus Cristo, ele é o Messias. E essa mulher de Samaria, ela fala, vou repetir. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. E no versículo 26 ele fala: Então Jesus, ouçam, povo de Deus, não vão no que esses hereges estão falando, essas bobagens, essas mentiras. Olhe o que Jesus ele diz. Então Jesus afirmou, olha o que está escrito, então Jesus afirmou, pois eu que estou falando com você sou o Messias, o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, meus irmãos, aquela mulher de Samaria, e no versículo 29, olha o que está escrito no versículo 29. No versículo 29 está escrito que a mulher responde para aqueles que ela saiu na cidade toda chamando, convidando o povo, aquela mulher de Samaria. Convidando o povo para vir ao encontro de Jesus Cristo, para eles saberem e reconhecerem que ele era o Messias, o Filho de Deus. Olha aqui. Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Então Jesus acabou de falar para aquela mulher que ele era o Messias, mas ela ficou um pouco de dúvida. Então, mas mesmo assim ela foi e convidou aquele povo de Samaria para vir ver o Messias, o Filho de Deus. Então, meus irmãos, ouçam também aqui no mesmo livro de João, agora aqui é o capítulo 20. Olha só, ouçam com bastante atenção, porque se eu for mostrar para vocês todos, e vocês merecem saber, merecem sim saber e conhecer. É o capítulo 20 de João, e o versículo 29 e o 30 e o 31. Mas se vocês quiserem falar o versículo 29, ler, vocês podem ler. Porque eu vou somente ler só o versículo 30 e o versículo 31, para que vocês entendam. Olha aqui. A finalidade deste evangelho. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. O versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Os irmãos, está comprovado que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, o Filho de Deus. Então, ouça com bastante atenção também, que eu vou falar para vocês aqui, aquela passagem qual está escrito aqui,
que quando o anjo ele vai levar a mensagem do céu para Maria, a serva do Senhor nosso Deus, que ela é uma mulher que merece todo o respeito, toda, toda, todo respeito ela merece, todo respeito ela merece, porque ela é a mãe de todos os seres humanos na Terra. Porque nós fomos desligados de Eva, porque a Eva, em Gênesis, ela é a mãe de todos os seres humanos. Mas como ela é uma Eva que pecou, que foi desobediente ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e Adão, nós fomos desligados de Adão e de Eva, porque fomos ligados em Jesus Cristo. Se vocês quiserem acreditar, acreditem. Se vocês não quiserem acreditar, também não acreditem. Fiquem aos seus critérios. Pois ouçam com bastante atenção. Quando o anjo ele fala para Maria, diz: você Maria, é a escolhida de Deus. Você é uma mulher, é uma serva bem-aventurada de Deus. Pois você terá um filho e porás nele o nome de Jesus, pois ele é o Salvador de todo o seu povo. Mas como eu disse para vocês no início do vídeo, que Jesus ele veio para todos, mas nem todos o querem, o receber como seu único Salvador pessoal. Então fica a critério de todos que estão assistindo esse vídeo. Se você quiser acreditar, acredite. Se você não quiser acreditar, não acredite. E agora vou mostrar para vocês também a carta de João. A carta de João, no capítulo 2, ele diz: ouçam só o que João ele fala na carta. Escreve a carta de João, capítulo 2. Nunca se esqueçam também. E o versículo 22. Olhe só. Ouçam com bastante atenção. Vocês estão com as suas Bíblias aí na mão. Leiam, acompanhem. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Então, todas essas pessoas que estão falando, dizendo que Jesus é o anticristo, é a besta, e que ele vai se levantar vai sair do inferno, vai julgar o povo, vai levar o povo para o inferno, porque ele é a besta. Então ouçam com bastante atenção agora aqui. Na carta de João, ele diz claramente, está escrito aqui, em todas as Bíblias está escrito, porém em outras traduções também está escrito também Cristo, que vocês sabem, conhecem que Cristo ele é Jesus Cristo, ele é o Messias, o Filho de Deus. Ouçam com atenção. Olhe só aqui. Vou repetir de novo para que vocês entendam. A carta de João, capítulo 2 e o versículo 22. Ouçam com atenção. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Então, meus irmãos, a mensagem que eu trago para vocês nessa noite é que vocês não vão dar ouvidos a essas pessoas que estão gravando vídeo, que estão falando que Jesus não é o Messias. É porque eles não querem aceitar, eles não querem crer, eles estão rejeitando Jesus Cristo. Eles estão rejeitando. Então, saiam dessas pessoas, saiam do meio dessas pessoas, porque elas são servos e servas do anticristo, elas são servas do diabo mesmo, elas são servas do diabo mesmo, porque o apóstolo Paulo, ele fala claramente, ele diz que
ele não fica tão admirado, nem fica arrependido, nem angustiado, porque os super apóstolos do diabo não tem nada de mais que eles se disfarcem. Eles se disfarçam, se fazendo que servem a Jesus Cristo, mas não servem. São mentirosos, porque eles enganam. Então tem muitos aí que estão enganando os irmãos e as irmãs a, a fazerem eles voltarem, a praticarem o que é errado, a negarem sua fé. Ouça aqui, meus irmãos e minhas irmãs, também no mesmo livro de Mateus, que eu falei para vocês no início do vídeo, olha aqui também Mateus capítulo 16 e o versículo 16. Olha só, o que eu vou ler para vocês aqui também, entenderem e compreenderem, para que vocês venham sair fora. Venham sair fora desses vídeos que essas pessoas... Se vocês quiserem assistir, assistam. Mas se vocês quiserem sair fora, saiam fora dessas pessoas. Rejeitem essas pessoas, porque essas pessoas fazem tanto mal para a minha fé e a tua fé. Essas pessoas, elas causam divisões. Elas, ouçam só, Mateus capítulo 16 e o versículo 16, ele diz assim, ó: Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Ouçam só, vou ler o versículo 13 para que vocês venham entender, e o 14, o 15 e o 16. E vou ler também o versículo 20 para que vocês entendam. Olha só. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? O povo qual eles foram pregar, anunciar para o povo. Então Jesus ele pergunta para os seus discípulos o que o povo, em quem o povo acreditava, em quem o povo falava dele, se ele era Jesus ou se ele era o Messias ou o Emanuel, que traduziram é Deus conosco. Então, aqui Jesus ele pergunta, Jesus foi junto com seus discípulos para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Quem o povo dessa cidade aqui fala que eu sou? Quem eles falam? Então Jesus ele responderam. Então eles responderam para Jesus, alguns dizendo que o Senhor é João Batista. Eles responderam, alguns dizem, mestre, que o Senhor é João Batista. Outros que o Senhor é Elias. E outros diz que é Jeremias. E outras pessoas, alguns outros profetas, eles falam que o Senhor esses profetas que morreram e ressuscitaram. Mas nenhum desses profetas ressuscitaram. Então, no versículo 15 ele fala: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Vocês vão negar que eu sou o Messias? Então, quem nega isso é o anticristo, é o maligno, entendeu? É os servidores do anticristo, ou é o inimigo. É os servidores do anticristo, do diabo, que nega que Jesus não é o Filho de Deus e nem é o Messias. Então, Jesus perguntou para eles:
E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Então Simão Pedro respondeu para o Senhor Jesus: O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E como acabei de dizer para vocês que vou ler o versículo 20 para que vocês entendam também, ouçam só o versículo 20. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Entendeu agora? Ouçam. Se vocês que acabaram de assistir o vídeo não quiserem acreditar, ficam ao critério de vocês. Mas de uma coisa eu vou falar para vocês agora, para que vocês entendam. Eu já li a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Eu já li ela todinha. E vou falar para vocês agora que eu aqui nessa terra, eu adoro Jesus Cristo. Eu adoro o Messias, chamado de Cristo Jesus. Eu adoro o Emanuel. Eu adoro o Emanuel porque ele representa Deus aqui na terra. E Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Ouçam com bastante atenção o que eu vou falar para vocês. Sei que vocês não vão acreditarem no que eu vou falar agora, mas o que eu vou falar para vocês é a verdade. Eu não era quem eu sou hoje. Eu não era quem eu sou hoje. Eu era perdido. Eu era perdido. Só fazia coisas erradas. Mas quando eu conheci Jesus Cristo, o Messias, o Emanuel, o Filho do Deus vivo todo-poderoso, ele mudou a minha história de vida. E hoje eu sou convertido. Eu sou convertido ao Messias chamado Cristo Jesus, o Emanuel. Ouçam com bastante atenção. Ele diz também que quem conhecer a verdade é liberto. E quem não conhecer a verdade é condenado. Não é livre, é condenado. Essas palavras estão escritas no livro de João, capítulo 8, e o versículo 31 e 32. Leiam lá que vocês vão ver também. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se a verdade vos libertar vocês serão livres. Vocês não vão fazer mais coisas erradas. Vocês vão andar no caminho certo, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Se ele não levar, vocês não irão até o Pai. Se vocês não vierem até Jesus Cristo, vocês não irão até o Pai. E o que eu vou contar para vocês aqui também, vocês também não podem, vocês não vão acreditar, mas eu vou dizer para vocês. No ano de 2023, eu tive a revelação que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele me deu. Ele falou comigo em sonhos. Em sonhos ele falou comigo. Eu vi ele descendo do céu. Eu vi. E ele não é moreno. Ele é alvo. Ele é alvo. E do corpo dele saía luzes iluminando. E outra coisa que eu vou dizer para vocês. Ele falava comigo quando eu perguntava para ele: o Senhor é o Messias? Ele olhou para mim e disse claramente: sim, eu sou o Messias. E que tipo de comida é que você quer? Fria ou quente? Então eu olhava para ele claramente
e dizia: meu Senhor, eu não estou aqui para escolher, eu estou aqui para receber o que o Senhor quiser me dar. Então ele ia embora, o céu se abria e ele ia embora de novo. E eu me acordava do sono. Queira vocês acreditar ou não, esse é um testemunho que eu estou dando para vocês hoje, que vai ficar na história, porque o que eu estou falando para vocês é a verdade. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. E essa verdade é Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Salvador de todo aquele que nele crê. E muitos anos atrás, muito tempo atrás, antes de eu ser quem eu sou hoje, agora, eu orava ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, mas não tinha entendimento, não tinha conhecimento da verdade, de nada. Então, eu não sabia o que era o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não sabia. E então, eu orei a Deus, o Pai. Eu disse: Senhor, meu Deus, mostra-me as escrituras do céu. Está escrito dentro da minha mente. Está escrito ainda dentro da minha mente e nunca foi apagado. Nunca foi apagado. E vou levar comigo dentro da minha mente o que o Senhor plantou dentro de mim. Então, no sonho, ele me revelou em sonho. Eu vi, quando eu perguntei a ele: Senhor, meu Deus, em oração, mostra a mim as escrituras do céu. Então ele me mostrou. Ele me mostrou um dedo escrevendo no céu: Jesus Cristo é Rei perpetualmente. Está escrito lá. Eu sei que essas palavras que eu estou dizendo para vocês, muitos não podem acreditar, mas outros vão acreditar. Outros vão acreditar quando Jesus Cristo, o Emanuel, o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, voltar, quando esses céus se abrirem e ele romper, muitos vão se desesperar. Muitos vão se desesperar. Queria eu estar vivo nesse dia. Queria eu estar vivo nesse dia para dizer assim: valeu a pena. Valeu a pena acreditar em tudo que o Senhor me falava em sonhos. E outra coisa que eu vou dizer para vocês: não vão na cabeça desses influenciadores aí que estão gravando vídeos e esculhambando, fazendo muitas confusões no meio do evangelho, querendo. A intenção deles é mudar a Bíblia Sagrada. É mudar a Bíblia Sagrada, tirar todo o conteúdo. Mas saiam fora dessas pessoas, porque essas pessoas são influenciadores do maligno, do mal. Ouçam com atenção. Quando ele me mostrou: Jesus é Rei perpetualmente, ficou gravado na minha mente e dentro do meu coração. Eu amo Jesus de Nazaré. Eu amo Jesus. Você sabe muito bem que ele perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Mais do que os outros seus irmãos me ama? Pedro respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Mas Jesus Cristo de Nazaré, ele perguntou a segunda vez as mesmas palavras: Pedro, será que você me ama mesmo mais do que todos os seus irmãos me amam? Pedro respondeu: sim, eu te amo. Mas Jesus perguntou a terceira vez: Pedro, você me ama mesmo mais do que todos os seus irmãos? Ele se calou.
Porque Jesus perguntou pela terceira vez. Aí então, Jesus, nas terceiras vezes que Jesus perguntava para ele, você me ama? Jesus sabia muito bem que Jesus sabia muito bem que Pedro o amava. E disse, se você me ama, Pedro, cuide das minhas ovelhas. Cuide do meu rebanho. Cuide. E vou falar para vocês porque não vou deixar para trás os pontos de linhagem que eu estou falando para vocês. Eu falei que Eva era a mãe de toda a nação, já não é mais, porque é caída, desobediente. E Adão já não é mais, porque ele já é um Adão caído e desobediente. Mas Jesus, ele é o nosso irmão. Ele é o nosso irmão, nosso rei, e nosso líder, e nosso mestre, e nosso criador, e nosso protetor. Aquele que nos salva, aquele que veio do céu. Ele desceu do céu para nos salvar. E como eu disse que Maria, a mulher, a bem-aventurada dentre todas as mulheres, ela foi a escolhida para ser a mãe do Salvador, do Filho de Deus, o Todo-Poderoso, para nos salvar. Porque Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, lá, ele sofrendo dores, muitas dores, pregado naquela cruz, as mãos e os pés, e a coroa de espinho na cabeça, sangue vertia por todos os lugares de Jesus Cristo. Ele não murmurou, nem gritou, nem disse um ai. Ele olhou para sua mãe Maria, que estava ali perto da cruz do Calvário, olhando o sofrimento do seu filho. Ele disse, mulher, simbolizando a Eva, quebrando todo o vínculo que nós éramos ligados em Eva. Quando ele diz, mulher, eis aí o teu filho, ô João, eis aí o teu filho. E ele olha para João e diz, João, essa aí é a tua mãe. Cuida dela por mim. Cuida dela. E aquele discípulo chamado João levou Maria para sua casa e cuidou dela. Maria, ela é a mãe. Estamos ligados em Maria. Estamos ligados em Maria. Jesus também, ele relata, ele fala claramente, quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? E quem são minhas irmãs? É todo aquele e toda aquela que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é. E essa é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos ligados. Nós estamos ligados em Jesus Cristo e em Maria. Por isso que eu disse que Maria, ela não deve ser excluída e nem rejeitada, mas porém não deve ser adorada. Entendeu? Ela não deve ser excluída nem rejeitada, mas não deve ser adorada.
Porque Jesus ele deixa claramente, se eu não te levar ao Pai, ninguém mais te levará, porque Maria não leva. Maria não leva. Ela é uma mulher dedicada, respeitada e virtuosa, mas não tem poder para nada. Porque Maria, ela não fez nenhum milagre, nenhum. Mas recebeu de Deus um presente, o seu filho, para cuidar dele. E ouça com atenção. Saiam fora dessas crenças aí que estão trazendo e jogando na internet. Porque a internet ela tá cheia de muitos falsos profetas. Muitos. Muitos falsos líderes e muitos falsos mestres. A internet tá cheia. Muitos, muitos mesmo. Para confundir a mente de muitos ainda que não conhecem ainda a verdade. E precisam conhecer. Mas quando você assistir esse vídeo, todos esses livros que eu citei e comecei a falar para vocês, leiam, que vocês vão entender e compreender. Agora todos vocês fiquem com a paz do Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Quem quiser me ignorar, ignore. Fique com a paz de Jesus Cristo. Fique com a paz do Alfa e do Ômega, do princípio e o fim. Fique com a paz do Messias, o Filho de Deus. Fiquem com a paz do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque ele tirou o meu pecado. Fiquem com a paz de Deus e do seu Filho, chamado Cristo Jesus. Amém? Até logo.